Cara, nessa época eu tinha patrocínio do MB, do MB Aham, sim, Surfboards, claro. e ele foi o cara que me direcionou, assim, pra começar a desenvolver uma carreira, tipo, de surf coach, assim, né, de, tipo, de acompanhar a galera, porque primeiro eu comecei a trabalhar como team manager pra ele, daí a gente fez umas contratações, assim, que já deu resultado de imediato. Que massa. Eu lembro que eu contratei o Caetano Vargas, Sim, claro. e aí Hoje é da FICO, né? ele foi É. bicampeão catarinense 2 anos consecutivos, aí já, tipo, já não deu super certo, assim, deu resultado. Logo em seguida, logo antes, o Mike Rodrigues tinha ganhado o QS 6000 que teve na Joaquina, Uhum. logo antes disso, assim. Bicho quebra, né, Aí cara? começamos a fazer um trabalho no Chile, daí aí eu contratei um cara também lá, daí o cara foi bicampeão, o Nicolas Vargas, foi bicampeão Aham. também profissional chileno, na sequência, assim. E aí ele começou a falar pra mim, cara, não é só as pranchas, né? Claro, a prancha tem, mas pô, tem toda essa estrutura que tu dá, que tu fica com os caras, que tu leva os caras, tipo, tem um a mais ali que tu Uhum. entrega, alguma coisa ali que tá virando, né, cara? Pô, de repente tu estuda, cara, faz cursos, pá, né? Começou a falar assim, pô, assiste todos os campeonatos, assiste tudo, 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 fica assistindo, campeonato amador, profissional, Sim, assiste, sim. fica olhando nota, pá, começou a me mostrar os caminhos assim, né? E falou, pô, vai estudar, pá, daí eu fiz curso de coach, fiquei nessa pegada assim, daí, pô, começou a rolar trabalho, né, cara? Eu comecei a trabalhar lá no Chile, montei uma equipe lá, Uhum. uma equipe desde sub-14 até profissional. E aí, já nos primeiros anos, a gente ganhou todas as categorias, assim. Cara, que irado. 14, 16, Júnior e Eu Open. lembro que a galerinha ficava lá na tua casa, Sim, lá na casa dos teus pais, lá a gente fazia uma. Quando todos, tinha um cara, churrasco lá, confraternização de alguém, por alguns anos consecutivos, legal pra caramba. assim, foi tipo, todas as categorias no Aham. Chile ganhavam os atletas que a gente trabalhava. Daí, na sequência, comecei a treinar com o Marlon, Uhum. fazer uns trabalhos com o Marlon. Foi o primeiro contato que eu tive com a map técnica, foi através do Marlon. Era isso que eu ia, tipo, ia pontuar justamente pra Sim, entrar numa ordem cronológica, que como sim, tu tá contando, sim, a próxima pergunta que eu ia te fazer sim. era essa, né? Ah, quando é que entrou o MAP na tua vida, né, cara? Então foi assim, foi com o Marlon. Então o Marlon já estudava MAP, O já. Marlon, tipo, pô, naquela época ele tava bem junto, assim, Com o Arthur. com o Arthur, tava Uhum, começando a dar umas aulas, assim, uhum. tal. E eu fiz um trabalho com o Marlon no Catarinense lá. Que massa. Não, foi num QS no Santinho. Uhum. Daí, tipo, eu dei uns toques pra ele, assim, e tal. Daí ele falou, pô, daí eu te dou uns toques também de biomecânica e tal, E o papapá. Marlon quebra também, né, cara? Sim, aí... Pô, o Marlon eu conheço desde pequeno, né, no Uhum. Santinho lá, né, A cara? Eu estileira, surfava ele cara. e o Yuri Castro naquela Aham. O época, Yuri assim, também os dois quebra. Nossa. ficavam, Fazendo a bateria. porra, 24 horas surf, até hoje o Marlon é assim, né, cara? E aí, cara, aí, pô, no começo eu ficava meio perdido, não entendia muito, assim, né, muito, Sim, pô, imagina se hoje ainda é um novo, assim, né, cara? sim, Naquela época sim, era sim. mais ainda, isso que eu tô falando são uns quase 10 anos, 8 anos Sim. atrás, mais ou menos, uns 8 anos atrás. Até porque tu já surfava há quanto tempo? Antes de Cara, começar a ver como é que era o MAP, no caso, né? Tu estudar ali porra, junto com o Marley e tal. agora deve, tipo, eu tenho de surf agora uns Mais de vinte e 20 anos oito frouxo, anos, né, cara? Quase vinte e 30. oito Mais de anos. 25 É, frouxo. É é. a mesma coisa que eu. A gente En- começou a surfar junto, né, cara? Praticamente. Então, tipo, com o Marlon ali, cara, daí foi onde comecei os primeiros Sim, contatos, sim. assim, daí só que eu fiquei meio perdido, assim, né, cara, tal, aquele, pô, cara, que viagem isso aqui, né, cara, pá, Então, eu te perguntei isso, desculpa te cortar de novo, é só pra sim, pegar o gancho. Eu te perguntei isso justamente porque eu também fiz algumas aulas com o Arthur aqui, uhum, que o estúdio dele, cara, era aqui do lado aqui, cara. Tu descia aqui, tu desce essa ruazinha aqui no final, faz a curva, era ali, sim, que aqui é a Praia do Riso, né? E aí, cara, eu fiz umas aulas com ele, comecei também, conheci por causa dele mesmo, por causa de um surf em Palmas. Tava do lado dele, a gente começou a trocar uma ideia, aí ele falou do método, e uhum, aí eu vim fazer umas aulas. E aí, cara, depois que eu fiz essas aulas com o Arthur, a gente fez um surf lá no Santim. A gente tava junto, foi uma daquelas idas que eu ia lá pra tua sim, casa pra sim, passar um sim, final de semana, sim, ou fui só pra pegar umas ondas no dia. E aí a gente foi se falar no canto esquerdo e o Marlon tava lá. Era um dia até que tava pequeno, não tava muito grande. E aí o Marlon não tava surfando, ele tava sem prancha. Ele tava, acho que mais fazendo umas fotinhas da galera, ou tava ali dando os mergulhos, uhum, vibrando com a galera e tal.
E aí eu comecei a pegar umas ondas ali na frente dele, daí daqui a pouco ele parei do lado dele, ele assim, cara, tu já fez map técnica, né, cara? Sim. Aí, Você fica assim, já, marcado os movimentos. por causa do movimento, cara. Ele assim, Uhum. não, porra, tô vendo, cara, tu tem um estilo bonito e é o estilo do map, não sei o quê. Eu falei, não, já fiz umas aulas com o Arthur. Uhum. Ele até pegou uma zona com a minha prancha. Uhum. E eu tô te falando tudo isso, cara, porque a gente aprende sozinho, né? A gente Uhum. aprende a surfar sozinho e tal, Uhum. beleza? Só que quando tu se depara com a técnica, se Uhum. depara com a biomecânica da parada, que tem todo um estudo Uhum. científico por trás da parada, é até meio difícil pra gente, né, cara, que já surfa, porque eu acho que é até mais fácil tu pegar um cara cru e Uhum. ensinar Uhum. desde o início, na Sem técnica, vícios, né? sem vício, do que tu pegar a galera que Sim. já surfa há anos Sim. e tu querer dizer que agora tu vai dropar com o outro braço para frente, que tu vai ter que baixar esse aqui em vez do outro, e que, Sim. né, toda Sim. a Sim. Sim. biomecânica da parada. Sim. Então, eu acho interessante isso. Por isso que eu queria pontuar nessa parte, cara, o quanto é difícil para quem já surfa há muito tempo Sim. tu vê uma técnica que muda, dá um 360, né, cara? É que na real, e também, tipo, se modernizou muito também a maneira de É, ensinar é as verdade. abordagens, É. tu conseguir mostrar, né, os caminhos ali da técnica e tal. Tipo, hoje tá muito mais fácil, assim, né, tipo, pra pessoa que tá começando a ter um Aham. entendimento, né. Sim, sim. Ali era ainda muito, tipo, cara, Era era, muito novo, né? ó, era um bicho de sete cabeças no começo, assim, tipo. Aí ele dizia, não, cara, e ele, pô, o Marlon que já tava totalmente conectado na parada, dizia, não, cara, é simples, é aqui, pá, pá. E tu olhava assim, cara, meu Deus, né? Daí nisso, cara, não lembro o que que aconteceu, mas rolou um encontro meu com o Arthur. Foi até aqui, acho que no Estreito, que ele tinha uma Sim, sala, não sim, sei se ele lá no tem ainda Estreito. até. Eu acho que daqui, eu acho que ele foi pro Estreito. Aí, cara, aí lá a gente começou a trocar uma ideia, ele já sabia o trabalho que eu já desenvolvia. Aham. Daí ele falou pra mim assim, do nada, cara, eu fui pra fazer uma aula com ele, aí quando terminou a aula ele falou, brother, porra, é, cara, acho que a gente tem muito como se juntar nesse negócio, né, cara? Porque, tipo, pô, tu já trabalha com vários atletas, tu já tá com atletas de fora do país e tal, e é uma forma de expandir também, é um método e tal. Pô, quem sabe a gente não vai junto nessa, cara. Pô, eu te Uhum. ensino as paradas e tu leva o método contigo, cara. Só levanta a minha bandeira e Sim, pá, claro. e vamos nessa, vamos ver o que é que acontece, né, cara? Daí, pô, daí nisso ele foi me ensinando também, né, cara? Daí foi onde eu dei o estralo, entendi como que era o Uhum. funcionamento e tal. E até hoje eu tenho um entendimento ainda maior, né, cara? Porque daí, pô, como eu já tô anos trabalhando, né, cara, e anos envolvido diretamente no esporte, assim, né, tipo, Uhum. numa cadeia multidisciplinar. Então, tipo, comecei a entender, né, cara? Todos os esportes já contam com isso há muito tempo, né, cara? É Então, verdade. hoje, por exemplo, o surf passou a ser olímpico, então ficou mais claro todas as necessidades. Então, os Uhum. próprios atletas têm esse entendimento hoje também, até os profissionais sabem que eles precisam. Sim. E antes era tipo, pô, nem vem com essa daí, velho, surf é natural e É. tal. Não tinha nem técnico, né, E cara? eu Um dizia, pô, monte de continua atleta não sendo, tinha né, nem brother? técnico. Continua sendo, né, cara? Mas é tipo, eu uso o exemplo de outros esportes também, né, cara? Tipo, o tênis, né, cara? Que é a mesma técnica, Uhum. né, cara? Os caras jogam campeonatos, terminam o campeonato, no outro dia vai estar todos eles, né, cara? Pô, o Nadal, o Sampras, que já se aposentou, pô, todos que estão na ativa e tal, né, cara? Os caras vão lá no outro dia, vão treinar as mesmas, Federer, todos os Uhum. melhores do mundo, os caras vão treinar as mesmas técnicas, né, cara? Backhand, o saque, tudo, as paradas são as mesmas Sim. técnicas, né, cara? Só que se tu botar eles pra jogar, cara, todos eles jogam com estilo completamente diferente, né, cara? Estilo Uhum. de jogo, os pontos fortes, os pontos fracos, é totalmente diferente um do outro, né, cara? Mas são as mesmas técnicas que eles aplicam, né? Uhum. Tipo, pô, um esporte que é reconhecido no Brasil, né, cara? O maior esporte do Brasil em relação a títulos e tudo mais, né, cara? O vôlei, futebol. Sim. É a mesma coisa também, né, cara? Desde a escolinha ali, tu treina, né? Uhum. Bater de chapa, bater de trivela, bater de peito de pé, lá, tudo a mesma coisa, né, cara? Daí, quando tu vai ver o jogo, pô, Sim. um é lateral, outro é atacante, outro é zagueiro, né? Aham. Daí tu já mostra um estilo e também se tu pegar os centroavantes, cada um joga de um jeito, um é mais alto, outro é mais Sim, baixo. sim, sim. E no surf é a mesma coisa, né? Um cara é mais alto, outro cara é mais magro, outro cara é mais forte. Uhum. Então já por características físicas já muda. E depois o estilo, né, cara? Sim. Tem, pô, que cara que busca o aéreo. Tem cara, tu É, vê pelos é. próprios brasileiros, né, cara? Felipe Toledo, Ítalo, Medina, Imagina. todos eles, Uhum. tipo, pô, né? Iago. Sim. Os caras são estilos totalmente diferentes, abordagens na onda diferentes, o tipo de manobra que os caras gostam de fazer, tudo isso, tipo,
Então é onde eu percebi, tá, beleza, a gente tem uma base técnica para trabalhar com qualquer tipo de atleta, mas cada um deles vai ter o estilo. Não quer dizer que porque treina a técnica vai ter que Aham. estar trabalhando dentro daquilo ali tudo igual para todo mundo, né, Sim, cara? Que sim, era um primeiro princípio que todo mundo via era esse, né? Agora vai se falar todo mundo igual. sim. E também, como eu trabalho como surf coach também, daí, tipo, tem a parte técnica, é um dos, né, como é que eu posso te dizer, um dos fatores ali, ou Uhum. uma peça, uma peça-chave ali, talvez, digamos assim, dentro do processo, mas tem um monte de outras coisas também, né, cara? Eu digo muito assim que o atleta tem que estar apto também para a parte técnica, né? Porque é uma parte exigente, né? De Uhum. biomecânica, de movimentos e tal. Então o cara tem que estar com De resistência, né? físico, E tá ali na bateria, 10, 15, 20 minutos físico em e vai e dia, volta, né, vai e cara? volta. Mesmo que seja um surfista comum, né, cara?